Cara, tirar esse início para agradecer os dubladores que me ajudaram. Sério. O Dain, a Shuri, a Shani, todos ficaram incríveis, porque eu não conseguiria fazer essas vozes. Então vou deixar as redes sociais dessa galera para que vocês possam ir lá depois e dar aquele apoio, porque eles têm talento. Seu nome é sagrado. Foi batizado por aquele que o trouxe para este mundo. Como obrigação, a preservação de sua pureza é lei. A maneira como sua persona realmente é conhecida deve ser mantida em segredo daqueles que não merecem saber a verdade. Apenas a família e aquele na qual seu coração será confiado possuem o privilégio de saber a verdade por trás do mistério de teu nome. Por que temos nomes? Além de ser um conceito estúpido, é uma carta mortal. Pronta pra ser explorada por algum mercenário buscando a minha cabeça. Refletia Dain como gostava de ser chamado para evitar que seu verdadeiro nome seja descoberto. Dainfel Typhon é como foi batizado. Eu poderia apenas esquecer do meu nome. Isso iria facilitar tanto a minha vida. Olhando para o mar de delírio, Dain move suas pernas para frente e para trás nas bordas da água salgada. Seus ombros estão cansados e seus olhos querem desistir do dia. Porém, apenas terá tal privilégio quando retornar para casa. Não havia sido um dia fácil. Após uma missão fracassada de escolta, a cabeça do rapaz não parou de gerar pensamentos, a grande maioria destrutiva, mas dificilmente um homem seria capaz de manter sua pose sólida após eventos traumáticos que vivenciou hoje. No momento, apenas deseja que sua lata de cerveja seja o suficiente para apagar suas memórias, algo que todos sabem que jamais vai acontecer. As leis naturais de delírio são claras, ninguém pode saber seu verdadeiro nome, e quem descobrir deverá morrer. Talvez o Gnóbil, que goste de suas bebidas e identidade, tenha medo de esquecer quem é de verdade. Por trás dele aproxima Shuri, sua velha amiga, na qual inveja por ser cega, não esteve diante de um cobrador para olhá-lo diretamente nos olhos. Eu posso te chamar de Den quantas vezes eu quiser, mas isso não vai apagar quem é de verdade. Nosso nome é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Imagine compartilhá-la com alguém que ama. E tudo que eu preciso pra ser esmagado por um cobrador é confiar na pessoa errada. Daí entrega sua resposta de forma seca para as palavras de Shuri. Nem você confiou teu nome real ao escritor e vice-versa. Por que caralhos eu deveria acreditar na sua palavra? Shuri responde inicialmente com uma expressão confusa, sem acreditar na resposta rude, mas logo disfarça seu desconforto com um leve riso falso. Ignorante como sempre. Minha irmã arrancaria seu braço só por esse comentário aí. A irmã de Shuri, que também os acompanha, logo remove suas botas. Agora sentada ao lado de Dain, passa a molhar os seus pés, tentando entender como isso pode acalmar a mente de alguém. Talvez esteja certo. Qual o sentido de amar e confiar sua vida em outra pessoa? Tanto esforço apenas para ser executado por um cobrador que vai cumprir com sua natureza, não é mesmo? Respeite as leis naturais e os cobradores respeitarão vocês. Dain responde apenas para dar um complemento ao pensamento de Shani. Tudo havia acontecido há 2 horas atrás. Era para ser uma tarefa simples pelo cais. O escritor não se encontrava no local. Saiu em um contrato de abate. Ele se via instável. Então Dain e Shuri optaram em se afastar um pouco, assim evitando algum tipo de surto que poderia se provar fatal em algum momento. O mar é traiçoeiro, cheio de criaturas da penumbra e monstros que humanos podem considerar verdadeiros demônios. Ainda assim, uma bela e pequena ilha cercada de rochas amarelas, brilhantes, costuma ser um ponto turístico bem atraente para aqueles que gostam de arriscar sua vida por motivos fúteis. Tirar algumas fotos em uma ilha que parece ser feita de ouro era um sonho de vida, onde o que separa o continente da ilha é apenas uma velha ponte de madeira, com aproximadamente 2 quilômetros de extensão. Dennis e Zúnia, um casal adulto. Dennis estava com 35 anos e Zúnia aos 29. Passaram muito tempo de suas vidas montando um patrimônio saudável, com a intenção de desfrutar bons momentos de prazer, em segurança, é claro. Fazendo uso de tantos gritos, decidiram contratar mercenários para que pudessem limpar o caminho do cais até a Ilha Dourada, para que assim, um momento especial não tenha distrações. Infelizmente, para o casal, o inimigo
inimigo surge das águas. Provava ser um desafio maior do que um simples contrato de abate, que se tornou rotina na vida de caçadores de recompensa. Abater um alvo que divide o mesmo terreno que um predador é uma tarefa fácil para quem sabe se adaptar. Porém, quando ele pode se esconder na escuridão do mar e abusar do elemento surpresa, torna-se uma tarefa quase impossível de contra-ataque. Seria um pagamento bem gordo para um serviço simples. 40 mil gritos em troca de resolver o problema com todas as criaturas ao redor da ponte e ficar próximo do casal, a fim de garantir um momento de paz. Assim, os amantes poderiam se declarar antes do casamento e tirar boas fotos para status. Afinal, do que adianta riqueza se não puder esbanjá-la? Sherry, em particular, nunca achou interessante a ideia de registrar momentos com fotos. Nunca poderia fazer uso das mesmas no futuro, de qualquer forma. Daí passou a refletir um pouco sobre como seria capaz de seguir em frente pela ponte. Não é diferente dos outros caçadores, e suas armas se limitam a uma pistola e uma faca. Ele observava Sherry com sua irmã. Eram como duas crianças brincando. Uma hora estavam de mãos dadas. No outro momento, competiam para ver qual das duas era mais forte. Daí ainda não entendia por que a morcega insistia em dizer que eram irmãs de sangue, sendo uma delas uma morcega e a outra um tubarão. Talvez os dentes pontiagudos fossem a única semelhança que ambas carregassem fisicamente. Shani era como gostava de ser chamada. Maninha! Minha nossa cabeçuda! Se veio me ver perto do mar, você deve estar muito desesperada. Uma demi-humana com aproximadamente 2 metros de altura, tem pele cartilaginosa. A parte da frente de seu corpo é branco como a neve. Porém, do nariz para cima, sua pele se torna completamente preta, com alguns pingos brancos espalhados por sua testa. Seus olhos são negros, como as de um predador. A região de trás da garota é sombrio, uma ótima camuflagem para quem nada pelos mares traiçoeiros, com uma afiada barbatana em suas costas, com outras 2 menores pelos seus cotovelos, as mesmas que esconde com uma manga longa, também acompanhada de uma cauda grossa e longa. É nítido ver que Shani faz um certo esforço para mantê-la de pé, pois se relaxar o músculo, a ponta de sua cauda vai se arrastar pelo chão enquanto caminha. Veste uma calça jeans escura, sapatos simples de serviço, sem nenhuma estampa, uma blusa barata por cima, uma jaqueta vermelha escura da empresa de entrega, onde trabalha. Daí olhava curioso para o símbolo da moto, que vaga por uma estrada, nas costas de Shani. Porém, não tinha habilidade de ler para saber que a empresa se chamava Roda de Entrega, o que não tem muita relevância. Ainda se matando de trabalhar, imagino. Shani pergunta com um tom sarcástico, enquanto é colocada devagar de volta ao chão. Você devia pensar em ser mercenária, hein? Com esse tamanho e músculo todo, hein? Nenhuma alma seria capaz de se colocar diante de ti, garota. Mas aí, então, realmente eu vou estar me matando pra trabalhar. Esse tipo de vida não é pra mim, irmã. Shani entrega um empurrão no ombro de Sherry para que as ideias perigosas parem de surgir na cabeça da morcega. Aliás, o pagamento não é dos melhores, mas eu sou feliz. Eu gosto de ser uma trabalhadora modelo. Depois de conferir o estado incerto do mar sombrio da ponte, Dain sorri, tentando fingir que está calmo. Afinal, agora precisava de uma ótima habilidade de negociação. Ele se aproxima das 2 irmãs. Um predador com medo da morte e um pobre fingindo que não tem dinheiro? Um sorriso provocante era o que o rapaz oferecia à demi-humana. Claramente carregava uma oferta, e a provocação foi o melhor caminho que pôde tomar para criar um interesse. Disse que não quer ser mercenária. E que tal um serviço rápido? Apenas como um apoio. Eu faço serviço pesado. Shani fecha sua expressão, tem suas incertezas e não confia em Dain, como faz com Sherry. Ela se vira para sua irmã de asas, que apenas dá de ombros. Também não compreende o objetivo de Dain. Quanto você pretende pagar? Shani pergunta, curiosa, mas ainda desconfiada da proposta. Você me pergunta a sua parte antes de saber o serviço? É um peixe ganancioso mesmo. Dain deixa um riso provocativo sair. Quanto mais irritá-la, maiores as chances de alguém feral aceitar a missão. Um método que costuma funcionar bastante com Sherry. Eu ofereço 10 mil pela sua ajuda. Shani deixa um sorriso escapar. É quase igual a de Sherry, porém com olhos sombrios para fora. Me convenceu. Agora eu tô disposta a ouvir qual vai ser o serviço. Ela confirma. Trabalhadora modelo, é? Não tem vergonha de mentir com esses dentes pra fora, não?
Sherry pergunta rindo. Dain observa o resto da conversa com alguns risos internos. Também respira fundo, a fim de se manter calmo. Sabe que o desafio maior vai ficar por sua conta. Algumas horas depois, o casal enfim faz a sua aparição ao local. Próximos da ponte, não conseguem tirar os olhos da pequena ilha dourada. Dennis usa um belíssimo terno preto, com uma camisa branca por dentro, e enfeita seu pescoço com uma gravata vermelha e sem detalhes. Não tem um fio solto em sua roupa. É um produto caríssimo. Dain mataria por uma roupa deste preço. Zunia, por sua vez, estava com um vestido branco longo e calças saltos altos, brancos, em um tom brilhante. Chegou a machucar os olhos do mercenário. Estavam tão animados e felizes com o momento que, após muitos abraços e beijos, focaram a atenção para a entrada da ponte, onde apenas Dain se encontrava com sua pistola em mãos. Tanto Dennis quanto Zunia se surpreenderam com o fato de ter apenas um mercenário para limpar o caminho e oferecer a proteção. Desculpe, mas você planeja mesmo entrar sozinho? Dennis pergunta curioso, não com a intenção de subestimar, mas realmente preocupado se vai poder levar sua amada até a Ilha Dourada. Seria uma pena jogar tanto investimento fora, principalmente no dia mais importante do casal. Dain suspira, também se encontra nervoso, mas não se vê em posição de recuar. O preço seria caro demais para um mercenário desesperado. Não necessariamente, mas vai dar tudo certo. Dain comenta enquanto respira fundo e segura o seu peito para escutar as batidas do seu coração acelerando aos poucos. Mas se me permitirem a dúvida, qual a obsessão com aquela ilha? Vocês sabem que lá é uma armadilha mortal, né? Acontece que eu fiz uma promessa à minha amada. A de que iríamos realizar nossa maior prova de amor em um lugar dourado, livre de toda loucura de delírio. O homem responde com um sorriso, mal pode esperar pelo momento especial. Sabe que não corre perigo algum, então a paciência é teu maior desafio, até que possa demonstrar todo o seu amor para a pessoa em quem vai confiar o seu nome a algum momento. Você entende a sensação, imagino. Tem o rosto de um jovem apaixonado, afinal. Dain revira os olhos. Era uma conversa clichê, algo na qual era incapaz de se conectar ou se importar para tentar aprender. Existiam problemas maiores no momento. Claro, o mesmo procura não insultar o cliente. Dennis é claramente um homem cheio de gritos. Uma gorjeta seria de bom grado para o mercenário, então é de interesse agradá-lo. Ai, deve ser muito bom ter grana. Mas não é meu lugar pra fantasiar. Dain passa a se alongar. Sabe que está a poucos segundos de se lançar contra o perigo naquele cais. Se afastem. Criaturas marinhas nessas regiões não atacam só na água. Eu chamo vocês quando acabar. Dennis e Zunia, apesar de obedecer ao pedido do mercenário, olham confusos para Dain. Não tinha armas pesadas, nem homens o seguindo. É apenas um jovem louco, com uma pistola e uma faca. Por mais que o pagamento não tivesse sido por completo, a parte do contratante tem suas incertezas sobre a boa vontade de Dain. Talvez o garoto apenas escolha fugir com metade do pagamento e fique por isso mesmo. Perdão, mas você planeja avançar assim pelo cais e abater todas aquelas coisas nojentas? Dennis tenta disfarçar sua desconfiança, mas é incapaz por estar investindo muito caro. Não se preocupa. Eu tenho minhas garantias de que tudo vai ocorrer como esperado. Puxa seu celular, onde confere uma mensagem enviada por Shani. Eu tenho 2 voadores e 6-4 abissais para poder abater. Depois disso, aquela ilhazinha é toda de vocês. É melhor ter meus gritos em mãos. Antes que pudesse ouvir uma resposta do casal, Dain dispara adiante da ponte, de forma imprudente. Seu coração acelera. É como uma máquina superaquecendo. Seus olhos não param de rodar, à procura de qualquer coisa que tente derrubá-lo. Como ele sabe quantas criaturas tem ao redor? Dennis pergunta à sua esposa, que responde com um movimento leve com sua cabeça, expressando claramente que não tem a resposta. Chegando próximo de completar 1 quilômetro de corrida, das águas um feroz peixe salta. O mesmo se movimenta livremente pelo ar. Sua pele era verde e seu tamanho batia 3 metros de comprimento e 1,5 de altura. Não possui olhos, porém sua boca é enorme, o suficiente para engolir um carro inteiro. Um dos voadores.
Dain comenta sozinho, procura acalmar seu coração, momentos antes de gritar com toda a sua energia, a fim de atrair a atenção do peixe. Seu movimento inicial é um sucesso. O voador começa a soltar risos em pleno ar, antes de seguir com toda a sua velocidade em direção de Dain. É como um trem desgovernado. Vai atropelar tudo que estiver em seu caminho. Te peguei agora, ô bizarrice! Aproveitando do avanço em linha reta da criatura, Dain se ajoelha e prepara antes de realizar um tiro certeiro, que viaja diretamente pela testa do peixe voador. A criatura grita por um momento, antes de cair sem vida. O corpo balança as pontas por alguns segundos, e toda a água que carrega se espalha, deixando partes das roupas de Dain encharcadas, além de pingos fortes de sangue pela madeira. Com uma expressão de nojo, se levanta e tenta ignorar o líquido em seu corpo. Prefere acreditar que é apenas água do que qualquer outra coisa que poderia ser fatal. Escutando alguns grunhidos, Dain percebe que 6 abissais o cercam. 3 deles sobem pelas laterais da ponte, cada um usando uma das pernas do cais para subir. Estão separados, tornando o momento do tiro mais difícil. Os outros saltam direto do mar, por trás do mercenário. São como um grupo de predadores que aguardaram o momento perfeito em que sua presa abaixa a tua guarda. Abissais são magros em um ponto crítico, estão à beira da morte. Suas peles são cartilaginosas e têm barbatanas entre os dedos, como o Shani, mas não parecem ter a mesma força. Dain observa aqueles olhos gigantes sem emoção, estão ficando cada vez mais próximos, apenas focados em arrancar sua carne, completando sua ameaçadora aparência, com caudas enormes. Estão cheias de cortes, marcas de mordidas. Não é difícil chegar na conclusão de que os abissais praticam canibalismo. Dain prioriza em abater aqueles que se aproximam pelas laterais. Assim, abriu uma brecha para focar nos outros 3, que procuram estripá-lo por trás. O disparo é preciso, um movimento exigente de bastante foco. O tiro causa o fim do primeiro alvo, pela direita, com um rápido furo no centro da testa. Os outros abissais que se aproximavam pela esquerda e pela frente se espantam. Uma execução limpa, onde não foram capazes de ver o que a presa usou para se defender. Os predadores estão temendo a morte. Talvez seja um leve toque de arrogância, mas Dain foi incapaz de reparar os movimentos pelas costas. Um de seus inimigos, pelo flanco, ganha vantagem o puxando pelas pernas. Agora, com todos o cercando, procura por um bom ângulo para executar outro tiro, uma ação que não seria possível, graças a um dos inimigos que puxa seus braços para devorar. Caralho, desgraçada! Uma ajuda aqui, ô, por favor! Dain implora em gritos, enquanto tenta resistir a uma dor infernal em seu pé direito. Os dentes dos abissais penetram em seu calçado, como se não existisse nada entre a carne e a mandíbula, com seu desespero tornando-se cada vez maior. Ao notar que seu braço seria o próximo pedaço a ser mordido, passa a implorar internamente que algo venha ao seu socorro. Após um sinal não combinado, violentas vibrações tomam conta do cais. Dain repara na madeira molhada abaixo. A força faz com que as poças se movam como se estivessem em um balanço. É um dos gritos de Shuri. A mesma se encontra alto, quase tanto quanto os prédios próximos do mar. Ela grita em direção de Dain. Parece sentir um certo remorso em atacar alguém que considera um irmão, mas era o seu único recurso. Tanto Dain quanto os abissais são forçados a cobrir os ouvidos, uma reação involuntária dos corpos para se defender de uma agonia impiedosa. Aqueles meio-peixes caem todos ao redor. O garoto definitivamente estaria morto se qualquer uma das criaturas pudesse tirar as mãos dos ouvidos agora. Dain procura se recuperar, mas apenas é capaz de guardar sua pistola. Ainda é uma boa arma. Talvez o plano que estabeleceram ainda esteja de pé. O mar é escuro e angustiante. Não lhe permitia focar com clareza. Confuso, não foi capaz de escutar os gritos, mas um novo voador se aproximava. Imaginara que estivesse sendo atraído pelo grito de Shuri, mas por ainda estar levemente atordoado, não foi capaz de escutar os avisos de Shani, que estava cada vez mais próxima. O predador seguia a demi-humana, tubarão. Levantando-se devagar, Dain consegue ver melhor a silhueta do peixe no mar. Move-se em direção do cais, com uma violenta velocidade. Se segura! Shani grita momentos antes de sair do mar, com um salto rápido. A garota agarra o corpo de Dain. A mesma tenta aterrissar de pé, porém seus pés não são capazes de manter a estabilidade.
com o local encharcado. Em um último desespero em movimento, ela joga Dain para a direita, o afastando da rota do voador e ainda mantendo-o fora do mar. Um humano no mar de delírio seria improvável de sobreviver. Qualquer tolo que respeite a sua vida evitaria entrar nas águas. Depois de se molhar ainda mais e levar um leve impacto nos ombros e cabeça, graças ao movimento de Shani, os sentidos de Dain voltam a agir com menos eficiência, porém, o suficiente para uma autodefesa. O voador acaba por se contentar em devorar 5 abissais, posicionados de forma conveniente diante de sua boca, mordidas confusas de um predador grande e irracional. Pernas são decepadas. Alguns têm metade de seus corpos caindo em volta, espalhando sangue e entranhas pelo mar e pelo piso de madeira. Uma visão nada agradável, mas o deixando aliviado, pois percebeu que a prioridade da criatura se tornou outra, ao invés de Shani. Aí, ô, coisa gorda! Ainda tá com fome? Dain provoca dando um passo à frente, enquanto saca sua pistola, ainda com fortes dores de cabeça, porém ansioso para fechar o serviço que aceitou. Seu alvo é o centro da cabeça do peixe bizarro, o mesmo que começa a rir com uma voz perturbadora e grossa. Acabara de consumir carne como um porco e tem ganância por mais. Deixou-se ser tomado pelo prazer. O corpo de Dain fica frio ao puxar o gatilho. Sua arma fez o clique, porém, nenhum projétil é desferido. Ao analisar de forma superficial o problema, repara que um dos abissais amassou a frente de sua arma, tornando-o inútil para uso, sem uma revisão antes. Ah, que filho da puta! Irritado, Dain saca sua faca. É um último recurso motivado pelo desespero. A criatura volta a se divertir, move suas barbatanas pela superfície molhada para deslizar com velocidade na direção do mercenário. Era como um carro, vinha pronto para atropelar um humano. Não tinha braços para segurar sua vítima. Sua opção acaba se limitando em abrir sua enorme boca, a fim de engolir Dain por completo. O rapaz, com dores no ouvido, raiva acumulada, acaba por não elaborando um bom plano. Agora, com pedaços de abissais pela boca sofrer, ele salta com a intenção de se prender nas costas da criatura, onde o esfaquearia até a morte. Apesar de uma determinação invejável, o corpo do humano tem limitações, fora que seu tempo de reação é falha. Chega perto de perder uma de suas pernas para os dentes do voador, porém é capaz de levantar o seu corpo no último momento, enquanto se prende com sua lâmina, perfurando a região acima da boca do voador. A criatura se enfurece com a dor. Estaria satisfeita se pudesse provar da carne de Dain. Com isso, continua a se arrastar em uma linha reta, enquanto salta de forma violenta diversas vezes, à procura de morder o humano, preso diante de sua presença. Cada impacto no chão causa dores nos músculos do rapaz, tentando forçá-lo a soltar. O garoto grita na esperança de tirar uma força milagrosa para se manter preso. Parte da madeira é destruída, caixas são quebradas, o ambiente vai se tornando cada vez pior, graças à força de vontade da criatura, que procura devorar Dain. O mercenário percebe que não poderia aguentar por muito tempo. Seus olhos se voltam para a frente, repara que estão próximos de um dos armazéns, uma enorme porta metálica feita para ser sólida e evitar invasões de mercenários. Está a alguns metros à sua esquerda, então uma ideia surge na cabeça de Dain, algo na qual ele deveria ter elaborado anteriormente, antes de iniciar um ataque à criatura mortal. Me acompanha aqui, por favor. Dain comenta com um tom sarcástico. Sua intenção é disfarçar a incerteza momentânea, com um ar leve de piada. Usa da sua força para puxar o cabo da faca, assim redirecionando a trajetória do voador. O final da linha é claro. O portão blindado. O perigo quase desfere um golpe crítico em Dain. Ao chocar os dentes, a criatura é capaz de morder o calçado esquerdo. Talvez seja um sinal divino. O choque que precisava para se afastar. O mercenário pressionando ambas as pernas no centro da cabeça do peixe, Dain força seu corpo a se lançar longe. Mesmo com frio no momento em que sua faca se solta da pele do voador, era impossível negar aquele prazer do alívio, pois não há mais chances de perder suas pernas. Bate com suas costas no chão. Um resmungo escapa de sua boca frustrado. Definitivamente uma dor na qual prefere sofrer ao invés de ser devorado. A criatura estava rápida demais em corrida. Não tinha dedos para impedir o seu corpo de deslizar. A sensação é satisfatória para Dain. Ele vê a criatura de toneladas bater de frente com o portão metálico. A superfície sofre um pequeno amasso e a criatura passa a se debater, desesperada, enquanto grita em agonia.
talvez um pedido de socorro, algo que irrita o mercenário ainda mais. Calafrios assombram o corpo de Dain ao escutar os últimos desesperos da criatura. Sua voz é humana, apesar da aparência não ter nada relacionada com humanoides, além da boca. Era um peixe fora da água, indefeso, não consegue respirar. Sua pele está ficando seca, então aproximando-se devagar, Dain com sua faca em mãos, como um açougueiro pronto para fechar o serviço. A criatura não resiste, apenas deixa escapar seus últimos gritos. Para Dain, era como abater um humano, pois o escutava gritar como um homem. Era de fato uma criatura maldita. Ele repetia dentro de sua cabeça para evitar o desconforto. Era uma surpresa para o garoto que o corpo do voador não esteja se debatendo mais, porém, não iria questionar. Na realidade, estava feliz que finalmente pôde respirar, sem ter que ficar atento aos seus arredores. Seu rosto se volta para a esquerda, onde estava o casal que observava todos os acontecimentos horrorizados. Com a mão em suas bocas e tremendo, conheciam a violência da cidade. Nada disso havia-os preparado para os perigos que a penumbra poderia oferecer. Alguns minutos se passam. O cais está uma bagunça com pedaços de carne e poças de sangue espalhadas. Dain havia se desculpado com seu cliente por conta de todo o imprevisto, apesar de que no final das contas, nada disso havia incomodado o casal, já que não tem o menor interesse de fazer gravações ou bater fotos na ponte, apenas querem chegar à pequena ilha dourada. Lá estão os infortunados heróis, um humano com as pernas e costas machucadas, uma demi-humana civil que está suando frio após ver os terrores que presenciou. A sensação de quase ser desmembrada por um voador é marcante o suficiente para que não se esqueça jamais de que o mar de delírio é um lugar perigoso. Por outro lado, Shuri, diferente dos dois, não sabia dizer ao certo o quão perigoso foi a missão, visto que apenas precisou lançar um grito e permanecer alto no ar, a fim de evitar que os voadores a pegassem. Todos sentados na borda do cais, solicitado por Dennis que permaneçam próximos até o fim, para que possam protegê-los, caso algo novo apareça. Sinceramente, isso tudo é idiota. O que leva as pessoas com muitos gritos jogá-los fora por aí, como se fosse algo tão banal? Dain pergunta enquanto tenta esquecer as dores de sua perna. O casamento ou contratar mercenários? Shani pergunta rindo. Procura tentar disfarçar o terror que sente. Nessa altura do campeonato, não importa. Eu só quero meu dinheiro e ir embora desse lugar de merda. Dain responde irritado com a piada. Não mostra muito interesse na conversa fiada ou nas piadas para ver o tempo passar. Confere suas vestes danificadas e se irrita com o fato de que vai precisar tirar um pouco da sua recompensa para consertá-las, já que sua roupa atual é uma na qual ele é bastante apegado. Eu consigo pensar em 50 formas de como xingar esse dia maldito. Não vai xingar nada, hein? Os pombinhos vão se declarar. Olha que fofo! A cabeça de Shuri abaixa, suas orelhas giram, para que possa escutar melhor Dennis. Estão cerca de 20 metros do casal, após minutos tirando fotos pessoais, as mesmas que vão guardar em álbum para levar em memórias, por gerações. Eu deveria aprender uma coisa ou outra com um cara romântico. Não estaria com baixo astral o tempo todo se conseguisse pegar alguém. Dain responde com uma expressão fechada e sem paciência para lidar com algo na mesma moeda. Não fode. Termina de usar as palavras, agora focado em dar goles em uma das latinhas que havia separado. E então a troca de palavras sem sentido chega ao fim. Dennis se coloca à frente de Zunia. Como um homem forte, era maior que a mulher. Tinha uma expressão confiante. Segura as mãos da mesma, como se não houvesse mais ninguém do sexo oposto nesse mundo. Ao segurar os seus dedos, presenteia a mulher com um belo anel de ouro. Tanto Shuri quanto Shani sentiram inveja da esposa, ambas com o desejo de receber um material tão caro e valorizado algum dia. Minha amada, aquela que vou chamar pelo nome por toda a minha vida. Lembro bem do dia que nos conhecemos. Você me ajudou a superar meus medos da cidade. E graças ao seu apoio, da paixão de uma mulher que eu quero dedicar a minha vida, posso me orgulhar da melhor versão de homem que alcancei. Dennis discursava para Zunia, emocionado. Não derrama lágrimas, mas tua voz está a ponto de quebrar em emoção. Dain suspira. Não tem interesse de escutar um discurso romântico.
não tem nenhuma ligação com os dois. É difícil criar vínculo com desconhecidos. Apenas aguarda pelo momento de seu pagamento. Shani age de forma diferente do rapaz. Sorri com o que escuta, mesmo que não seja de forma clara. São pequenas ações de amor que a fazem acreditar que podem seguir com uma vida tranquila. Escutar um casal se declarando não seria diferente. Isso é tão fofo. O que acham? Existe algo mais romântico do que levar sua mulher para uma ilha dourada e aproveitar o momento? Shani comenta abaixo com seus companheiros, a fim de evitar atrapalhar o casal. Você pensa baixo. Eu iria gostar de umas boas férias em resorts para variar. Nem imagino como deve ser dormir sem o risco de alguém arrombar sua casa. Sherry oferece seu ponto de vista, questionando a avaliação da sua irmã. A discussão baixa continua com força, enquanto o casal aproveita de seu momento. Dain se vê observando as ondas, pensa também em alguma resposta. A maior prova de amor só poderia envolver a quebra das regras naturais. As duas idiotas estão erradas. Revelar o seu nome real à parceira ou parceiro é a maior prova de amor que alguém poderia realizar. O mercenário chama a atenção com sua voz firme, apesar de não levantar a ponto de atrapalhar aqueles que vão pagá-lo. Seu nome é sagrado. Foi batizado por aquele que o trouxe para este. E como obrigação, a preservação da sua pureza, de como a sua persona realmente é conhecida. Deve ser mantida em segredo para aqueles que não merecem saber a verdade. Apenas a família, e aquele na qual o seu coração será confiado, possuem o privilégio de saber a verdade por trás do mistério do seu nome. Dain recita. Tanto Shuri quanto Shani abaixam suas cabeças com certo desânimo. Sabem que de fato ele está certo, porém não queria que fosse o caso. Não precisa ficar tão sério. A gente só queria se divertir um pouco. Shani comenta agora com o astral baixo. Decide também dar um gole na cerveja, após um suspiro decepcionada. Os olhos de Dain se abrem com um certo arrependimento. Deveria ter lido melhor a conversa, e por ter falhado nisso, apenas deixou um momento de descanso pior para todos. Foi mal. Eu realmente achei que era uma discussão séria. Que merda, eu sempre vacilo. O lamento, a princípio, piora o clima. Shani então toca o ombro de Dain, procura tentar acalmá-lo de leve. Mesmo com sua pele rígida, ainda consegue arrancar um sorriso aliviado do rapaz. Respira. Na próxima você consegue pegar uma conversa mais leve. Finalmente os três agora estavam se esquecendo dos perigos que lidaram mais cedo. Talvez até possam se lembrar dos momentos, de forma leve daqui a alguns dias. Um momento alegre. Algo raro na Península Delírio. Sherry foi aquela que percebeu que o momento não era para durar. Suas orelhas se agitam. Percebe mais emoção na voz de Dennis, enquanto Dain quase escorrega em uma das poças de água, tentando virar uma de suas garrafas, e Shani rindo acompanhando a situação do humano. A morcega percebe algo estranho na declaração. E com tudo isso, meu amor, contigo quero compartilhar meu maior bem, contanto que aceite ser minha até o fim, pois estou disposto a ser teu até o nosso último suspiro. Dennis continua com suas palavras ardentes. Talvez acredite que esteja em completa privacidade com Zúnia, já que os mercenários que contratou se veem distraídos como se estivessem em um bar. Uma das pessoas não era capaz de enxergar quase nada além de suas mãos, porém tem uma audição mais do que afiada, capaz de causar inveja em qualquer um na cidade. Então Zúnia, com lágrimas nos olhos e com um genuíno sorriso em seu rosto, permite que seu desejo saia. Um beijo entre os dois é compartilhado. Sherry imagina como seria uma cena tão maravilhosa. Lindos animais aquáticos de fundo. Um pôr do sol iluminado, tornando o ambiente vivo. As ondas se chocando com as pedras, espalhando as águas pelo ar, deixando o local ainda mais bonito com espelhos naturais. A morcega sorri imaginando, até perceber que estava prestes a violar a maior privacidade que um casal poderia ter em delírio. A garota corre na direção do casal. O mundo parece desacelerar. Ambos se isolam de toda a vida. Para Dennis e Zúnia, o universo é apenas deles. Ninguém mais o compartilha. Os gritos de Shuri para alertá-los é inútil. Dain e Shani observam Shuri acelerar o máximo que pode. Um esforço inútil. Danilo Mauro Flores, este é meu nome real. Então, o verdadeiro nome de Dennis é compartilhado, não apenas com Zúnia, mas também com Shuri. A morcega fica fria, seu corpo para de se mover. Tenta falar e chamar por ajuda, mas é incapaz de fazer qualquer coisa. Com um corpo fraco, cai de joelhos e passa a deixar saliva escapar por sua boca. É quase como se estivesse em transe. Shuri, o que foi?
Dain grita enquanto corre ao lado de Shani para socorrê-la, ao tocarem nas costas da morcega, e quando percebe a presença de algo fora do normal, até mesmo para Delírio, sabem que o momento não será prazeroso, uma presença que não deveria existir. A luz sucumbe diante de um grande paredão cinza, cheia de olhos. Do centro, um bizarro rosto surge. Aquela presença está a observar os três com ódio. Dain sente o ar em seu peito sair assim que os olhos batem com a criatura. Seu corpo se torna pesado. Um frio o abraça a ponto de fazê-lo dormir. O garoto queria acreditar que ninguém de seu grupo fosse tolo o suficiente para quebrar alguma das regras naturais de Delírio. Então Dain cai num sono, com grandes incertezas em sua cabeça. Uma sensação parecida afeta Shani da mesma maneira. A garota aperta seu pescoço e procura gritar. Tentativas que nunca puderam ter início, pois seu corpo já havia colapsado. A única entre os mercenários ainda acordada era Shuri, que treme. Está apavorada demais para erguer sua cabeça, e mesmo se fizesse, não seria capaz de enxergar com normalidade. Enquanto inconscientes e paralisados ao medo, os mercenários permaneciam na cena. Do outro lado, Danilo e Zuni acabam recebendo o incentivo certo para sair do mundo da fantasia, na qual fugiram por alguns minutos. A sombra era gigante demais para ser ignorado. A criatura olha diretamente para o casal, aguardando que os mesmos olhem de volta, pois estão prestes a serem julgados. Qualquer coisa que movam suas cabeças para enxergar a gravidade da situação. Uma dívida a ser cobrada. O casal não era capaz de sair do seu momento alegre. Continuam a ignorar o perigo de olhos fechados e alegres por vivenciar o amor verdadeiro. Regras foram quebradas. Respeitem o delírio e ele certamente fará o mesmo contigo. O cobrador não é uma entidade paciente. A criatura move sua mão em extrema força. Seus dedos cortam os ventos, criam ondas pelos mares, uma demonstração exagerada de poder. Talvez o objetivo não seja exclusivamente punir alguns que quebraram as regras, mas talvez criar medo, deixar uma gravidade de terror para impedir que outros cometam o tamanho erro. Isso é o objetivo dos cobradores. E então é feito. Danilo e Zúnia são esmagados como insetos. Poças de sangue se espalham pelo mar e pelas rochas da pequena ilha dourada. O que era para ser um momento alegre termina em tragédia. Tudo graças a uma morcega maldita demais para escutar algo que não devia. Tanto Dain quanto Shani dormem e não terão que carregar tamanho medo. Shuri permanecia com seus dentes tremendo. Não queria sequer arriscar levantar sua cabeça. Tem medo de que possa de alguma forma enxergar a presença do cobrador. Mesmo com seus olhos ruins, pode sentir a potência do ataque. Com seus outros sentidos, não era uma criatura qualquer da penumbra. Jamais correria o perigo de quebrar as regras do universo agora. Essa, de fato, é a maior prova de amor que alguém poderia demonstrar. Ninguém deveria ter nome nessa cidade horrível. Shuri ria de forma histérica, enquanto chorava em medo e nojo, por estar suja de sangue do mesmo casal, na qual deveria ter protegido. E deixando meus agradecimentos para os membros do canal, porque, né, esse apoio a mais é o maior suporte que o canal tem. E me ajuda a continuar com esses vídeos malucos que eu tenho. Então, muito obrigado por isso. Gostou dos avatares do canal? Que tal conhecer o conto deles em Wiltopia, disponível na Flipthrough e no link da descrição. Eu sei que parece que eu sou só um babaca que reclama de tudo, mas a realidade é que meu nome não é um enfeite. Então quero convidar os interessados a conhecerem um dos meus livros, Delírio Emoções, o conto do escravo cinza, link na descrição. Se você gostar da HQ, provavelmente vai gostar do livro também.